Olá, querido estudante laçalista da segunda série do ensino médio. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Pessoal, durante esse período de isolamento aí, eu estou construindo alguns materiais, uma apresentação em Prezi e também esses podcasts, para que nós possamos dar continuidade ao desenvolvimento das nossas atividades, aos nossos estudos, mesmo diante dessa situação tão atípica, né, que se abateu sobre o mundo e que exige de nós estarmos realmente isolados socialmente, né? Mas que não percamos de vista aí os vestibulares, nem a nossa preparação, nossos estudos no campo da geografia, né? E aí, pensando em facilitar isso, eu estou propondo para vocês essa metodologia, né? Que também no futuro pode ser alterada, claro, para outras abordagens, outras linguagens, outras plataformas digitais, mas que a princípio é uma experiência nova para mim e eu sei que para vocês também, mas humildemente eu espero que de fato ajude, beleza? É... Pois bem, então dando início à nossa conversa sobre o conteúdo que a gente vem desenvolvendo, né? Nós estávamos apresentando os nossos seminários, etc., né, sobre as questões relacionadas aos problemas urbanos, e aí a gente ia fazer essa transição agora para estudarmos a industrialização brasileira, né, conteúdo que vem logo posteriormente à urbanização brasileira, exatamente porque há uma relação entre as duas coisas, né? E aí então eu proponho que a gente dê início, né, a esse trabalho sobre a industrialização brasileira, e aí pensando nisso vocês vão ter acesso a essa apresentação em Prezi, que já está lá no Google Classroom. Eu criei uma turma para vocês e vai estar acompanhado também desse podcast, ok? Então a ideia é vocês acompanharem a apresentação do Prezi ao mesmo tempo que vocês escutam o podcast como se nós estivéssemos em sala de aula, certo? Então a proposta é essa, ok? E aí depois façam as atividades, obviamente, né? Que a gente vai também desenvolvendo algumas atividades, certo? Então o nosso tema é a industrialização brasileira. É importante a gente salientar que esse termo industrialização brasileira, ele não se refere à chegada da primeira indústria no Brasil, né? A primeira indústria no Brasil ela é anterior ao processo da industrialização brasileira, sendo então esse processo algo mais amplo no sentido de que nós consideramos a industrialização brasileira o momento em que a atividade industrial passa a ter grande relevância e receber muitos investimentos e a crescer dentro do cenário econômico nacional, né? Passando junto com outras atividades econômicas a ser uma atividade de fato importante. Então, a gente vai conversar um pouco da construção desse processo de industrialização brasileira, mas entendendo que a primeira fábrica vai chegar no Brasil ainda lá no período do segundo reinado, lá na cidade de Petrópolis, ok? E aí nós vamos ver que a industrialização ela vai estar focada em uma outra região, um outro estado ali na região sudeste, certo? Ok, então o processo de industrialização brasileira ele está diretamente relacionado com o período econômico que o antecedeu, né? Que nós chamamos de período do café, ou ciclo do café na economia brasileira, em que a produção e a exportação de café foi o carro-chefe, né, da economia nacional durante muito tempo. E aí esse ciclo do café ele vai permitir o acúmulo de capital necessário para que o Brasil dê o estopim, o start no seu próprio processo de industrialização, né? O ciclo do café como um todo está relacionado, porque além de gerar esse acúmulo de capital, ele vai também proporcionar para o Brasil, principalmente na região do estado de São Paulo, a construção de uma infraestrutura ferroviária bastante interessante, bastante complexa e que posteriormente vai ser importante para o processo de industrialização brasileira, porque a atividade industrial ela precisa de uma infraestrutura de transporte para que ela possa acontecer de forma dinâmica, de forma lucrativa, né? Porque através das estruturas de transporte a matéria-prima chega até a instalação industrial, lá ela é transformada com o uso de máquinas, né? E aí depois o produto finalizado ele vai ser transportado para o consumidor, seja esse consumidor outras indústrias ou empresas ou as pessoas no final das contas, dependendo de qual tipo de indústria a gente estiver falando, né? Então percebam que o papel da infraestrutura de transporte ela é bastante relevante quando a gente pensa na industrialização de uma economia, ok? Então, além de ter essa questão do que ela proporcionou
em termos de capital e de estrutura, há também a questão importante, né, de que o fim do período do café, ele também vai promover a necessidade ou vai impulsionar a necessidade da industrialização. Em 1929, a Bolsa de Nova York ela quebra, né, ela entra em colapso, que é o crack da Bolsa de Nova York, e aí o mundo inteiro, né, se afunda aí numa crise econômica internacional que vai fazer com que muitos dos compradores do café brasileiro eles não tenham mais recursos para promover esses processos de importação, né, fazendo com que o Brasil tenha suas exportações de café bastante afetadas negativamente e o preço do café despenca no mercado mundial e torna bastante inviável a continuidade desse ciclo econômico aqui no Brasil, né? Só que os grandes cafeicultores, eles perdem essa safra, né, de 1929, mas eles vinham acumulando capital durante muito tempo, né? Então, capital precisa ser investido, né? Eles investiam na produção de café, tiveram um prejuízo, mas tinham um grande montante de capital que eles precisavam investir em outras atividades, né? E aí, em 1929, a gente já tinha a mão de obra assalariada, né, difundida no Brasil, tinha um grande mercado consumidor, nós importávamos muitos produtos industrializados, então percebeu-se na atividade industrial características interessantes que poderia dar retorno através do lucro para esses investimentos que naquele momento ali precisavam ser redirecionados, né? Então isso fez com que, de fato, o processo de industrialização ele começasse, né, a partir desse incentivo que foi dado inicialmente pela iniciativa privada. Barões do café ou grupos que tinham, né, recursos para serem investidos e naquele cenário de crise optaram pela atividade industrial, da indústria têxtil, da indústria de alimentos, da indústria de cosméticos, né, de algumas outras indústrias bastante clássicas, bastante tradicionais, ali naquela região do estado de São Paulo, ok? Como eu disse anteriormente, pela presença da grande infraestrutura que foi herdada também pelo ciclo do café. Então é sempre comum que a gente inicie o trabalho a respeito de compreender o processo de industrialização brasileira com a análise do ciclo do café e do papel dele, né, naquilo que foi fundamental para proporcionar para o Brasil modernizar ali a sua economia, né? Porém, só esse start muito curto, né, de industrialização foi dado pela iniciativa privada. Porque logo na sequência da quebra da Bolsa de Nova York, do início desse processo de implantação de algumas fábricas privadas no Brasil, por parte dos investidores nacionais mesmo, nós tivemos o golpe em 1930, né, de Getúlio Vargas contra Washington Luiz, e aí começa um período conhecido como Era Vargas, que vai ficar caracterizado, entre outras coisas, por adotar uma política de Estado voltada para a industrialização no Brasil. Beleza? E aí a industrialização ela deixa de ser apenas, então, algo que estava no interesse, né, de alguns investidores que precisavam destinar esses investimentos para alguma atividade econômica que desse lucro. A industrialização como um todo, ela passa a ser uma política de Estado quando começa o governo de Getúlio Vargas, né, que vai se estender, que vai ser bastante longo e que vai fazer com que algumas decisões de Estado elas sejam tomadas e que o Brasil, né, independente das características históricas, aí eu não estou fazendo uma análise política da época, né, mas em alguns aspectos foi interessante porque construiu algum patrimônio que até hoje tem relevância no contexto nacional. Beleza? Então Getúlio Vargas ele era um cara nacionalista, né? Naquele período ali de 1930 em diante, em que o nacionalismo estava em alta no mundo todo, na Europa e etc., em outros lugares do planeta, né? E como um nacionalista, ele via de uma forma muito crítica a relação importação-exportação do Brasil, no sentido de que o Brasil exportava muitos produtos em estado bruto e importava muitas vezes derivados desses mesmos produtos de países que compravam esses produtos primários muito baratos do Brasil,
né? Então eu vou usar um exemplo bastante clássico aqui do período varguista, era a questão da produção de ferro no Brasil. O Brasil tem grandes jazidas de ferro, a produção e a exportação de ferro tem bastante relevância na economia brasileira, e o Brasil exportava o ferro em pó, da forma como ele saía das minas de ferro, né, no Brasil. Se atulhavam navios com esse produto bruto e exportava-se para os Estados Unidos, para a China, para a Europa, e posteriormente o Brasil comprava lingotes, barras de ferro já transformados, derretidos e transformados em barras desses países, né? Muitas vezes 3, 4, 5 vezes mais caro daquilo que nós tínhamos vendido. Então essa relação econômica desequilibrada, ela não era interessante do ponto de vista de um político, de um chefe de Estado nacionalista, né? E aí o Getúlio Vargas ele vai ver com uma grande importância, né, em conduzir um processo de modernização da economia brasileira, tanto no campo quanto na cidade, né? No campo a gente já estudou lá no processo de urbanização que ele vai incentivar, né, a mecanização das atividades rurais, que vai fazer com que haja, né, o êxodo rural, a saída da população do campo para as cidades, promovendo todo aquele problemático processo de urbanização que a gente estudou anteriormente, né, galera? Mas também na cidade, do ponto de vista do investimento industrial, ele também vai se concentrar nessa modernização da economia, ok? Só que, como era uma política de Estado, o Vargas ele vai fazer isso através da fundação de empresas estatais que estavam diretamente relacionados com esse ciclo econômico industrial, né? Porque uma indústria ela precisa de algumas coisas para, né, um processo de industrialização ele precisa ter uma base de algumas atividades que possam oferecer o que é preciso para a industrialização acontecer, né? Então, por exemplo, a Companhia Vale do Rio Doce, né, que era uma mineradora estatal, ela foi privatizada durante o governo Fernando Henrique Cardoso, mas era uma mineradora de ferro e de outros minérios metálicos e não metálicos, e que teve grande relevância, porque faz parte da cadeia de produção do aço, do alumínio, de outros metais, que foram importantes para proporcionar para o Brasil um processo de construção, digamos, de uma indústria de capital, né, de bens de capital, como de máquinas industriais, de motores, etc., que depois vai adquirir bastante importância aqui no nosso país, né? Então, a Vale do Rio Doce é um exemplo de estatal criada pelo Getúlio Vargas, a Companhia Siderúrgica Nacional, né? Porque, por exemplo, a gente tem o Vargas como um cara nacionalista, que ideologicamente muitas vezes estava muito mais alinhado com os ideais, né, da Itália de Mussolini e da Alemanha de Hitler do que dos próprios Estados Unidos ou do Reino Unido do Churchill, por exemplo, né? E o que levou o Brasil então a entrar na Segunda Guerra Mundial do lado dos aliados foi o interesse por ter os investimentos necessários para a construção, para a criação de uma companhia siderúrgica nacional, né? E aí quem vai oferecer essa possibilidade para o Brasil de investimentos são os Estados Unidos, em troca do apoio do Brasil na Segunda Guerra Mundial, que posteriormente vai levar à ida da Força Expedicionária Brasileira para a Itália para combater, né? Então foi construída e foi concebida a CSN, além de dinheiro estrangeiro, com algumas vidas aí, em torno de 600 brasileiros que morreram durante a Segunda Guerra Mundial em combate na Itália, né? Mas faz parte desse processo, dessa história de industrialização brasileira, ok? Porque essa indústria é uma indústria de base que vai fornecer para outras indústrias coisas que são essenciais. A questão energética é importante, então ele criou também a Petrobras, depois de uma longa campanha de o petróleo é nosso aqui no Brasil, etc. A Eletrobras e depois também a Embraer, que é uma indústria aeronáutica, né? Então, percebam que o Getúlio Vargas ele vai usar, né, o seu poder de Estado, de investimento, para promover um processo mais sistemático, para criar uma base que depois pudesse gerar a diversificação das atividades industriais do Brasil, como aconteceu posteriormente, de fato, aqui no nosso país, ok?
A CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, fica em Volta Redonda. Eu compartilhei com vocês aí na apresentação do Prezi uma imagenzinha da CSN lá em Volta Redonda. Posteriormente a isso, a gente teve um governo bem curto assim, de café filho, que eu nem vou citar muito no Brasil, mas nós tivemos depois dois governos bastante importantes do ponto de vista da industrialização brasileira, que foi o governo Dutra e o governo JK. O governo Dutra, ele veio no sentido de, como aquele período de Guerra Fria foi um período de alinhamento do Brasil com o lado capitalista, de influência americana, etc., ele vai começar a aceitar, digamos, mais investimentos industriais estrangeiros aqui no Brasil. Ele vai iniciar um processo de abertura da economia brasileira. Né? Só que o momento econômico ali não é muito interessante, nem político, né? Em 46 a gente tem uma constituinte, etc. Ele começa a interferir na economia do ponto de vista do câmbio, questão de importações, exportações, algumas vezes de forma bastante desastrosa, né, durante o governo dele, mas ele vai dar o início dessa abertura aí. Já o governo seguinte, que foi de Juscelino Kubitschek, o governo JK, a gente vai ter nos planos de metas do Juscelino, que propunham, né, um avanço aí de 50 anos em 5 aqui no Brasil, uma política industrial interessante no sentido de que ele vai abrir a economia brasileira para que as empresas estrangeiras instalassem aqui plantas industriais, né? E aí houve um movimento muito grande no setor automobilístico, principalmente, porque aí veio a General Motors, veio a Ford, vieram outras marcas que passaram então a construir no Brasil e a ver o Brasil como um polo importante de montagem desses produtos aí automobilísticos, desses veículos, né? O que até hoje caracteriza muito a atividade industrial brasileira, tendo em vista que do ponto de vista da América Latina, junto com o México e com a Argentina, o Brasil tem um papel muito importante ainda no fornecimento, na montagem de veículos de várias marcas, né? BMW, Honda, Toyota, Chevrolet, que é General Motors, né? E outras marcas importantes aí, ok? Então isso vai acontecer lá no governo Juscelino Kubitschek, né? É importante a gente ressaltar que esse processo de industrialização brasileira e a questão da existência de uma infraestrutura de transportes apenas lá na região sudeste do Brasil, especialmente no estado de São Paulo, fez com que, do ponto de vista da distribuição espacial das indústrias nacionais, houvesse uma concentração no estado de São Paulo, né, em virtude da existência dessas infraestruturas de transporte aí que vinham do período do café, né, e isso acabou promovendo São Paulo, né, como a região do Brasil de economia mais moderna, né, vai transformar São Paulo no centro econômico nacional e posteriormente no centro financeiro, né, nessa grande cidade global que a gente já caracterizou já nas aulas anteriores aí quando falávamos de urbanização, né? Então esse processo de construção e de criação da cidade de São Paulo como o grande centro econômico financeiro brasileiro, ela tem um dedo importante aí de alguns governos que vieram e que promoveram esse processo de industrialização no Brasil, focado ali no estado de São Paulo, né? Posteriormente a gente teve alguns incentivos e algumas questões que a gente vai abordar agora também, que levaram a outras regiões do Brasil a receberem, ou de outros países e até da própria região de São Paulo, indústrias, né? Mas mesmo com esse processo que vai vir, né, posteriormente, na década de 70, na década de 80 e de 90, a gente ainda tem hoje em dia uma concentração industrial na região sudeste, a gente pode dizer hoje em dia sul-sudeste, né, mas de forma bastante forte no estado de São Paulo, na questão da distribuição espacial das indústrias brasileiras. Beleza? Então até hoje é concentrado, apesar de ter havido, né, o início de um processo de desconcentração industrial no Brasil, que é a nossa última partezinha aí da apresentação do Prezi, né, galera? Então, quais foram as características que levaram, né, algumas indústrias a escolherem sair desse eixo Rio-São Paulo-Belo Horizonte ali na região sudeste do Brasil? Primeiramente, o crescimento muito rápido e muito desordenado dessas grandes cidades que eu citei.
né? A cidade do Rio de Janeiro, a cidade de São Paulo e a cidade de Belo Horizonte, elas vão crescer exponencialmente durante esse período, e a circulação de pessoas e de mercadorias dentro dessas cidades extremamente complexas, com trânsitos caóticos, com leis sendo aprovadas no sentido de limitar a circulação de caminhões, de distribuição de produtos nessas grandes cidades em função dos grandes engarrafamentos. Isso tudo vai levar a um aumento muito grande do custo de produção nesses lugares, né? E as indústrias elas buscam o menor custo possível para ter o maior lucro no final ao comercializar seus produtos, né? Então essa questão de dificuldade na chegada da matéria-prima na indústria, de distribuição do produto para o mercado consumidor, dentro dessas regiões extremamente caóticas, juntamente com o incentivo que as indústrias começaram a receber de outros estados, né, de isenção fiscal, de terrenos concedidos durante muito tempo sem que eles precisassem pagar por isso, uma guerra fiscal que houve entre os estados disputando quem receberia essas indústrias que vinham demonstrando interesse de sair desse eixo tradicional de industrialização brasileira. As indústrias vão começar a sair, né, a sair dessa região de São Paulo. Mas isso só foi possível também porque houve um avanço no Brasil do ponto de vista da infraestrutura de transportes e de telecomunicações que tornaram possível, né, essa expansão industrial para outras regiões brasileiras. Como, por exemplo, aí, a criação do Polo Industrial de Manaus em 1967, né? Primeiro o Porto de Manaus, o Porto Livre, e depois um decreto que vai criar em 1967 o Polo Industrial de Manaus, que é uma zona franca, né? Também conhecido como Zona Franca de Manaus, ou seja, uma zona livre de impostos, onde as empresas do mundo inteiro podem montar suas instalações e produzir a um custo muito baixo, né? Por isso que a maior parte dos produtos eletrônicos brasileiros são montados no Polo Industrial de Manaus, na Zona Franca. É só vocês procurarem aí atrás dos seus celulares, dos seus computadores, data show, televisores, controles remotos. Vocês vão ver a marquinha lá da Zona Franca de Manaus, porque ela é um lugar muito interessante para se produzir, porque ela é uma zona franca. Isso significa dizer que não são cobrados vários impostos ali naquela área, né? O Polo Industrial de Camaçari, na Bahia, o Polo Industrial de Suape, que também vem junto com a construção do Porto de Suape, que é muito importante, né? Tem uma indústria naval e automobilística importante naquela região também, as duas, nesse caso, em 1978. Né? Então a gente tem um processo de descentralização, de desconcentração industrial no Brasil, mas ele não conseguiu ainda reverter essa concentração industrial. Tá joia? Então vou postar para vocês as atividades do caderno de atividades para a gente dar uma refletida no sentido dessa aula impressa e podcast. E aí as dúvidas a gente vai postando lá na nossa sala de aula Google, beleza? Sempre colocando o nomezinho de vocês e se vocês são da turma 201 ou 202. Ok, galera? Espero ter ajudado aí. Fiquem com Deus, se mantenham isolados mesmo. Só com essa união aí de esforço a gente vai conseguir sair com um mínimo de prejuízos de vidas aí dessa pandemia que está exigindo de nós tantas mudanças, né? Então, um abraço para vocês, bons estudos.